Jornal de Caxias. Vice-prefeito do município decide que irá permanecer no cargo. Frente parlamentar que irá definir a ocupação da Maesa recebe mudanças. Dia Mundial da Síndrome de Down. Conheça a comunidade que atua na conscientização sobre o tema aqui em Caxias do Sul. E tem ainda a previsão do tempo para os próximos dias. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal de Caxias. Olá! Um pedido protocolado no dia 6 de março gerou várias repercussões aqui em Caxias do Sul. O vice-prefeito do município, Ricardo Fabres de Abreu, anunciou que permaneceria no cargo até o dia 31 de março. 10 dias antes do prazo final, o vice-prefeito anuncia que não irá mais deixar o cargo. Na manhã desta terça-feira, o vice-prefeito de Caxias do Sul, Ricardo Fabres, anunciou na tribuna da Câmara de Vereadores que não renunciaria mais ao seu cargo. O pedido de renúncia de Fabres no dia 6 de março surpreendeu toda a cidade e, de acordo com ele, diversas manifestações de apoio foram um dos motivos para que ele voltasse atrás em sua decisão. Eu encerro, senhor presidente, agradecendo a oportunidade de falar nessa casa e comunico a Vossa Excelência que, em homenagem, respeito e gratidão aos homens e mulheres afetos à segurança pública antes mencionados, muitos dos quais presentes eu tenho a honra de ver nesse momento, que eu reconsidero a minha intenção de renunciar ao mandato de vice-prefeito municipal que formulei em 6 de março desse mês. Muito obrigado. Eu tive muito apoio inesperado de segmentos da sociedade nesse período posterior ao anúncio de saída. Foi uma surpresa positiva para mim. Naquela oportunidade, no dia 6 de março, quando eu apresentei a intenção de renúncia, eu o fiz convicto, queria sair. Nesse período, diversas pessoas, diversos grupos de repercussão nessa cidade, pessoas importantes, se dirigiram a mim e manifestaram apoio, pedindo que eu reconsiderasse essa decisão. Eu poderia citar alguns vereadores, como ocorreu no dia seguinte ao pedido de renúncia na Câmara de Vereadores. Vários se manifestaram nesse sentido. Isso tem muita relevância, porque são os representantes da sociedade. O vice-prefeito afirma que a decisão de voltar atrás foi muito difícil e ele precisou de muita reflexão para tomá-la. Eu refleti bastante sobre esse fato. Foi uma decisão difícil, porque realmente você manifesta uma renúncia e reconsidera depois da vice-prefeitura de uma cidade da importância que tem Caxias do Sul, mas eu refleti, me aconselhei com várias pessoas e concluí que não haveria embaraço nenhum em reconsiderar, voltar atrás e permanecer na função até o final do mandato. Para Fabres, a desistência da sua renúncia foi aprovada pelos presentes na Câmara de Vereadores, o que para ele é muito gratificante. A reação dos presentes na sessão da Câmara de Vereadores foi muito positiva. Eu fui até aplaudido no final do discurso. Claro que isso me agradou, é muito melhor do que ser vaiado ou que ninguém dissesse nada. Foi muito bom. Outra questão que desde o início do mandato foi defendida pelo vice-prefeito é a segurança pública e que ele promete estar disposto a dar continuidade, mas afirmando não querer assumir a pasta da secretaria. O meu interesse é a segurança pública. O que eu sempre almejei era ser autorizado a coordenar e supervisionar a segurança pública, as atividades da Secretaria de Segurança Pública, da Guarda Municipal, de todas as que conta com o auxílio de forças estaduais, federais e voluntárias. A minha intenção não é
ser secretário de Segurança. Com a promessa de manter-se dentro do poder público até o fim do mandato, mesmo com a consciência das dificuldades, o vice-prefeito deixa claro que, se houver algum tipo de resistência, vai recorrer ao Legislativo caxiense. Como eu falei antes, eu fui marginalizado na prefeitura, no estrito senso da palavra, eu fui colocado à margem. Não tenho nenhum relacionamento administrativo com o prefeito, não creio que isso vá mudar. Continuaremos não nos relacionando. Entretanto, eu percebo que essa ausência de capacidade administrativa não me retira o poder político, que eu conquistei por meio dos votos, dos 148.501 votos que eu obtive, e eu continuarei exercendo esse poder político dentro das minhas capacidades até o final do mandato. Se eu não conseguir nas secretarias e na prefeitura o apoio necessário para desenvolver atividades que eu entendo, a meu juízo, são indispensáveis e importantes para o município, eu vou me socorrer da Câmara de Vereadores. Em nota enviada à imprensa, o prefeito Daniel Guerra classifica a atitude como um desrespeito à população caxiense. Junto à fala do prefeito, é citado um parágrafo do artigo 89 da Lei Orgânica Municipal, no qual é constatado que, abre aspas, o vice-prefeito somente auxiliará o prefeito se for convocado, o que não ocorre em Caxias do Sul para nenhuma atividade ou atribuição. Fecha aspas. E um outro assunto que afeta a população caxiense durante esta semana é a paralisação dos médicos servidores municipais. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, dos 18 médicos que atuam no CES, Centro Especializado de Saúde, apenas 8 compareceram nesta terça-feira. Das 47 unidades básicas de saúde, 16 registraram paralisação parcial e 13 tiveram paralisação total. Ainda segundo a Secretaria, as UBSs continuam abertas e os casos são avaliados de acordo com o risco. O pronto atendimento 24 horas e os hospitais Pompeia e Geral garantem suporte à população no atendimento dos casos. A Maesa é um dos patrimônios mais importantes para a história e cultura de nossa cidade. A discussão de como ela deve ser usada se estende desde que o patrimônio foi transferido para o município. E essa história ganhou um novo capítulo nessa semana. A frente parlamentar responsável por analisar as possibilidades de uso foi empossada nesta semana e anuncia mudanças. No dia 10 de março de 2017, foi publicado no Diário Oficial Eletrônico aqui do município o decreto que dá nova redação à comissão especial que cuida do uso da antiga metalúrgica Abramo Eberle, a Maesa. É por isso que estou ao lado da secretária da Cultura, Adriana Antunes, que vai nos explicar quais os objetivos dessa nova redação. Adriana, se entidades foram incluídas, excluídas, como é que ficou essa nova redação? Então, o que acontece é que, assim, a partir do encerramento, né, da administração anterior, também se encerrou o trabalho da comissão, que estava trabalhando principalmente com a questão do tombamento, também da vinda do registro imóvel, né, daquele espaço para o município de Caxias do Sul, e eles também haviam desenvolvido uma espécie de carta de intenções, tá? Um plano de intenções, de quais seriam as áreas, quais seriam os possíveis movimentos que tem na área cultural que estariam ocupando aquele espaço. Bom, a partir desse momento, com a entrada da nova administração, se convocou uma nova comissão e agora essa comissão vai trabalhar especificamente na vocação dos espaços. Porque o que acontece? Esse plano de intenções, ele não tinha detalhado, e quando a gente fala de vocação de espaços, a gente fala especificamente nesse lugar, nessa sala,
Qual é o grupo, qual é a secretaria, qual é o movimento artístico, é o mercado público que vai ter, é o palco, quer dizer, o teatro, o que vai ter? E é isso que essa comissão vai fazer. Por isso ela é uma comissão formada, na sua grande maioria, pela administração municipal, porque tem que ter muita conversa entre as secretarias para que a gente consiga realmente executar esse plano de vocação. Por que isso é importante, tá? Porque a partir do momento em que a gente conseguir definir quais são os órgãos, as secretarias e quais são os grupos da movimentação cultural que vão para dentro da Maesa, a gente vai conseguir ter mapeado quais são esses espaços que vão ser ocupados. A partir disso, a gente consegue fazer um levantamento das questões todas de restauro que tem que ser feita, de toda a questão, enfim, física mesmo, né, e financeira que a gente vai ter de gasto enquanto município para cada um desses lugares. Então, por isso que ela é uma comissão que foi montada com a sua grande maioria focada dentro mesmo das secretarias que compõem a administração, porque a gente vai ter que ter muito esse diálogo. Então, é um diálogo muito de trabalho, é uma comissão muito de execução, diferente um pouco da comissão anterior, que ficou mais no plano das ideias, né? E a gente seguindo o fluxo, agora chega o momento de realmente colocar a mão naquilo tudo e trabalhar. Bom, secretária, falando dessa diferença entre as comissões até o ano passado e essa, a comissão até o ano passado incluía entidades como o AB, SIC, sindicatos, enfim. Como é que vocês analisam o papel, a contribuição dessas entidades e se encerrou a contribuição delas, já deram? Como é que vocês pretendem trabalhar com essas 3 que eu falei, entre outras que não estão mais incluídas, a partir de agora? Bom, todo o trabalho dessas entidades, elas são fundamentais e muito provavelmente em algum momento, em alguma instância desse trabalho, elas vão ser consultadas, vão ser chamadas também para outros momentos, para outras reuniões. O que acontece é que, assim, todo o plano que elas estavam envolvidas, no sentido de realmente pensar naquele grande conjunto, né, de unindo poder público e sociedade civil, no sentido de conseguir planejar o que seria posto lá dentro, o trabalho delas foi de fundamental importância. E neste ano de 2017, a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul criou uma frente parlamentar para o uso do prédio da antiga metalúrgica Abramo Eberle, a Maesa. Ao meu lado, o vereador Rafael Bueno, que é um dos integrantes dessa frente parlamentar, vai contar um pouquinho essa história para nós, vereador. Agora é frente parlamentar, mas legislatura anterior era uma comissão pró-uso da Maesa. Como é que foi essa transição? Isso. Na verdade, então, na legislatura passada, então o vereador Jason Barbosa era o presidente da frente parlamentar da Maesa, onde que tratava toda a questão da ocupação, do tombamento da Maesa, que foi tratado a nível estadual e nacional, a respeito da Maesa. E, paralelo a isso, tinha uma outra comissão temporária aqui na Câmara, que era presidida pelo vereador Raimundo Bank, que trabalhava a ideia da ocupação em formato do mercado público. Nessa legislatura e neste ano, agora nós aprovamos, então, a frente parlamentar, a Maesa é nossa. Porque já está passada oficialmente para o município de Caxias do Sul a Maesa. Eu conversei com a secretária da Cultura, Adriana Antunes, que explicou que essa nova comissão é formada mais por secretarias, por ser um caráter mais técnico e de estudar a questão da estrutura, por exemplo, do prédio e não das ideias de ocupação, o que já foi feito. Então eu queria saber a opinião do vereador Rafael Bueno e da frente parlamentar, da não inclusão de algumas entidades que faziam parte até o ano passado e agora não fazem. Sim. Para nós, a frente parlamentar é uma falta de respeito, né, uma prepotência e uma arrogância, tanto por parte da Secretaria da Cultura, pela fala infeliz da secretária, mas principalmente pelo chefe executivo prefeito, aonde que ele exclui as forças vivas da sociedade desse processo de escolha, né, da ocupação da Maesa. Esse decreto que foi assinado por ele no dia 10 de março, ele exclui, para quem está nos assistindo, ele exclui a Câmara de Vereadores, porque a Câmara de Vereadores tem a frente parlamentar, ou seja, ele nomeou automaticamente o irmão dele para representar a Câmara de Vereadores. Ele nem abriu um debate para os 23 vereadores decidir quem irá participar representando a Câmara de Vereadores. Ele disse, não, o meu irmão que é vereador vai representar a Câmara de Vereadores. Mas isso é um deboche, é uma falta de diálogo com o Poder Legislativo representando a comunidade de Caxias do Sul. Excluiu, por exemplo, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, a SIC, que representa o desenvolvimento da nossa cidade, representa a Maesa. Vamos lá,
Associação de Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e Químicos e Geólogos de Caxias do Sul excluiu desse processo. Excluiu o movimento sindical, a CTB, a CUT, ou seja, que representa os professores, representa os sindicatos metalúrgicos, representa todas as categorias de trabalhadores de Caxias do Sul e principalmente a UAB, a União das Associações de Bairro, que é o presidente de bairro, que quer discutir a ocupação para o mercado público. Então isso daqui é um deboche, é um tapa na cara da população. O serviço de transporte coletivo voltou a operar em Caxias do Sul. Por decisão dos trabalhadores e do sindicato da categoria, os ônibus voltaram a circular desde a 1 da tarde desta terça-feira. No entanto, uma nova assembleia com os funcionários está marcada para a próxima segunda-feira para definir futuras ações. Em sessão ordinária na Câmara Municipal, os vereadores aprovaram com unanimidade o envio de um requerimento referente à Visate, responsável pelo transporte coletivo da cidade. O requerimento, feito pela SEDUT, Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, é destinado ao Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado para evitar futura indenização judicial ao município por descumprimento contratual. E ainda levanta a possibilidade de análise de desequilíbrio econômico-financeiro devido à fixação do valor da passagem. Terça-feira, 21 de março. Hoje é o Dia Mundial da Síndrome de Down. Para apoiar e conscientizar famílias sobre o tema, um grupo voluntário uniu forças para atuar aqui em Caxias do Sul. Conheça mais dessa história e sua importância na reportagem de Douglas Mondadori e Alex Luiz. A comunidade Down aqui de Caxias do Sul foi criada há 2 anos para conscientizar as pessoas em relação à síndrome. A vice-presidente da comunidade explica que muitas vezes as famílias não têm o conhecimento correto em relação à síndrome. É para a gente poder ajudar as famílias em relação à saúde, em relação à inclusão, em relação a várias situações que as crianças têm necessidades desde o seu nascimento. Ainda as pessoas têm muita dificuldade sobre ter uma criança especial ao lado delas. Existe ainda um pouco o preconceito, a dificuldade de conviver, porque as pessoas não sabem o que é, né? É o diferente, como lidar, como fazer. Né? Até com as crianças é mais fácil, os adultos sim é uma dificuldade, é bem maior. E esta terça-feira, dia 21 de março, é o Dia Mundial da Síndrome de Down. E durante toda essa semana, diversas atividades serão realizadas para marcar a data e conscientizar as pessoas. A gente, através dessa semana, que é a semana de conscientização, a gente quer que as pessoas participem para ver que há, sim, um momento de eles participarem conosco, que vai ter várias ações em Caxias, vai ter na Câmara de Vereadores, vai ter o Caju sábado, vai ter a caminhada até o parque, vai ter um desfile no Manha Bosco, vai ter várias vitrines em Caxias que vão estar expondo as fotos das crianças para a divulgação da semana de conscientização aqui em Caxias. Então vai ser uma semana do dia 21 ao dia 28, com muitos eventos aqui em Caxias. A pequena Júlia tem apenas 4 anos e atrai olhares por onde passa. Para seu pai, o preconceito que existe com portadores da síndrome de Down deveria ser combatido ainda na infância e que as pessoas são desinformadas sobre o assunto. A gente percebe que elas olham de um jeito diferente, porque a Júlia chama atenção bastante por onde ela passa, né? Mas eu não vejo nenhum preconceito assim de que ela tem problema ou que ela vai incomodar alguém, né? Ela só chama atenção. Na verdade, o preconceito que existe é porque não tem um conceito nas escolas, né? E os pais não lidam muito com crianças com síndrome de Down ou outras deficiências, até porque muitos pais preferem ficar resguardados, né, com seus filhos, mas a gente costuma andar em público com ela, conversar sempre. E os pequenos Heitor, Enzo e Júlia são a prova de que ser diferente é normal. Olha, eu gosto de ir no computador, de assistir filme, assistir DVD e jogar videogame. Videogame, computador, time. E é preciso apenas 2 palavras para definir o sentimento dessas crianças. Amor puro.
O outono começou nesta segunda-feira, mas parece que já tem possibilidade de chuva para os próximos dias. Acompanhe as informações completas agora na previsão do tempo. Essa quarta-feira aqui em Caxias do Sul deve amanhecer ensolarada, mas apresentar aumento de nuvens já na parte da manhã. Tem possibilidade de chuva para a tarde. As temperaturas devem variar entre 14 e 24 graus. Já a quinta-feira deve ter amanhã parcialmente nublada, também com possibilidade de chuva com trovoadas durante a tarde. As temperaturas novamente devem variar entre 14 e 24 graus. Em Porto Alegre, a quarta-feira deve ser nublada com algumas aberturas de sol durante o dia. As temperaturas por lá devem ficar entre 18 e 29 graus. Já a quinta-feira amanhece nublada com possibilidade de chuva durante a tarde. As temperaturas novamente ficam entre 18 e 29 graus. Esta edição do Jornal de Caxias vai ficando por aqui, mas não esqueça que você pode ajudar a fazer o nosso telejornal. Tem alguma situação incomodando ou que mereça destaque aí no seu bairro, ou ainda alguma crítica ou elogio que você queira fazer? Manda pra gente. Pode ser pelo WhatsApp no 996008970 ou por nossas redes sociais. Basta procurar por Jornal de Caxias no YouTube, Instagram ou Facebook. E além dos nossos meios sociais, a gente também pode receber a sua ligação. Anote aí os nossos telefones fixos, 3202-8166 ou 3202-8167. TV Caxias, a TV da comunidade.